É jogo do tamanho que tinha que ser, assim. Primeira questão, jogaço, partidaça, jogo bom de ver. Teve um momento até que a comentarista da Globo, a Ana Thaís Matos, que é muito, muito boa, ela diz assim, pela gente poderia, nos acréscimos ali do segundo tempo, ela poderia fazer mais, umas 2 horas de acréscimo. Porque é o tipo do jogo que tu fica olhando por muito tempo e é bacana de ver. O Fluminense entregou futebol, entregou ataque, entregou entretenimento também, porque os caras falharam lá atrás. O Inter entregou futebol, entregou ataque, a defesa do Inter também entregou entretenimento, o René, ou seja, a bola aérea e tal. Teve de tudo. Para quem é colorado, para quem é torcedor pó de arroz lá do Fluminense, ou até para quem não estava, abriu uma cerveja e foi olhar a partida. O jogador mais protagonista foi o René. O melhor em campo pelo Inter foi o Ener Valencia. O Ener Valencia, para mim, melhor em campo, participa de todos os lances ativamente. O gol do Inter, o primeiro, o gol, que é ele que faz o pivô, né, para o René cruzar e aí vir. O segundo gol, ele tenta dominar, faz um corta-luz, não importa, ele participa, a movimentação dele acaba sendo decisiva, ou seja, se o cara errar, ele acertou e ele ainda participa da expulsão. Então, melhor. Só que o René foi mais protagonista. O René ontem participou de 4 gols no Maracanã. Porque eu não tinha prestado atenção no segundo gol do Inter, que é uma jogada até que eu fui buscar informações, o Jorge Jesus insistia para ele fazer. O primeiro gol é o gol que ele faz o cruzamento para o gol de cabeça do Gumalo. O segundo, ele traz para o meio e bate de perna direita achando o Maurício. E era uma situação que o Jorge Jesus insistia para ele fazer no Flamengo, porque o cara não está esperando que ele vai bater de direita. E aí ele quebra toda a defesa adversária, o Maurício faz a jogada e sobra para o Alan Patrick. Gol, né? Não, ele bate para o Maurício. Ele passa para o Maurício. Ele passa. Só que ele toca para o Maurício e aí o que acontece? Ninguém está imaginando que ele vai fazer aquele passe ali. E aí aquilo confunde. Então, assim, foi protagonista ali. Mas também, o primeiro gol ele entregou para os caras e o segundo gol ele colaborou muito no escanteio que não precisava ter existido. Não foi o René que a gente está acostumado, né? Porque normalmente ele é regular. Sobre individualidades, algumas coisas. Primeiro, o Valencia foi o melhor em campo. O Valencia teve alta taxa de participação. Algumas pessoas estão dizendo, ele perdeu um gol, tal. Cara, o cara que participa de todas as ações ofensivas do Internacional, ele vai errar também. Mas ele tinha que fazer, né? O Felipe Melo deu um gol para ele. Tá bem, pode ser, mas ele foi maravilhoso. O Ener Valencia foi maravilhoso e tem feito toda a diferença nesse sentido. Sobre o protagonismo negativo do René. O René e o Malho, defensivamente, foram terríveis no jogo ontem. O Keno e o Arias fizeram uma festa. Mas o René ainda pior. Os dois tiveram contribuição ofensiva, mas os dois laterais foram muito mal. Eu não estou condenando os dois, dizendo que tem que sair do time, mas tem que pensar num processo diferente, porque o mesmo Arias e o mesmo Keno estarão na semana que vem jogando em Porto Alegre e vai ser o mesmo René e o mesmo Malho marcando. Tem que pensar nisso. O Rocher, o goleiro do Internacional, que não teve culpa nos gols, também salvou o Inter. Os dois zagueiros tiveram uma atuação correta, natural. Esperava mais do Alan Patrick, do Maurício e do Wanderson no jogo. Esperava mais, mesmo que o Alan Patrick tenha feito um golaço, eu precisei em alguns momentos de um pouco mais do Alan Patrick e no mais eu acho que o Inter foi muito bem concebido na partida, né? Teve os seus protagonismos e individualmente foi muito bem. E um time com fome o jogo todo. A gente tinha dúvida sobre o ritmo de jogo, porque o time titular do Inter não jogava desde o dia 2 de setembro. O Internacional correu, brigou, lutou até o último minuto da partida. Tem 2 boas notícias que eu acho que vêm do Maracanã, além da obviedade de que o empate antes do jogo é um baita resultado. Para estar fora, vai decidir em casa, então, em tese, a circunstância remetem que a gente faça uma reflexão, a gente não pode olhar só para o resultado, que o Inter poderia ter matado o confronto. Mas tem 2 boas notícias. A primeira delas, o Internacional, com o Cudê, ele é um time, o Baldassi usou essa expressão, corajoso. O Internacional não vai para o Maracanã no começo do jogo se contentando com o empate. O empate ele é circunstancial. O Inter não vai se contentando com o empate. O Inter vai para atacar o Fluminense, com cuidados defensivos, para atacar, e foi melhor que o Fluminense, mesmo enquanto perdia por 1-0. Tinha empilhado mais chances. Teve com o Maurício, teve com o Ener, teve com o Wanderson também. O Fluminense teve também as suas oportunidades. Rocher fez uma defesaça naquela conclusão do Keno. Então o Inter foi melhor. Aí quando tem a expulsão do Samuel Xavier, puxa, o Cudê não tirou proveito. Não, ele tirou proveito. O Inter ganhou do Fluminense com 10 por 2-1. Fez um gol no finalzinho, fez um gol no segundo tempo e o Fluminense empatou o jogo. Então, ele soube tirar proveito, mas poderia ter tirado mais. Este é o fato, quando o Patrick faz o 2-1 e o Inter estava melhor na partida com um jogador a mais. Então, a primeira notícia é esta audácia, essa coragem de um Eduardo Cudê que não vai lá para fazer ferrolho e para se retrancar. A segunda boa notícia, e é uma notícia que parte de algo ruim, que são estas individualidades do time colorado que naufragaram ontem. Eu posso citar o René,
O Hugo Malha não esperava que fizesse um partidaço. Foi o Hugo Malha que eventualmente falha e fala e tem um lance de inspiração, entra na área entre os zagueiros e faz o gol de cabeça. E é baixinho, né? Tem 1,73 m. Eu posso colocar o Alan Patrick, que não foi protagonista apesar do gol, o Arangues, que não fez a mesma partida que vinha jogando em alto nível em Porto Alegre, o Maurício, que cumpriu função tática, mas eu acho que se escondeu, e o Wanderson, que tecnicamente foi melhorar lá no segundo tempo. Então, esses jogadores aí, eles não vão reproduzir esse futebol pobre tecnicamente no jogo de quarta-feira. Por isso eu digo, o Internacional tem sim grandes possibilidades contra esse Fluminense.